Já estamos de volta com o programa Saúde para Você. Agora sim eu converso com a fonoaudióloga Maria Aparecida sobre dislexia. Olá, Aparecida, seja bem-vinda aí aos estúdios do programa Saúde para Você. Obrigada, Marinalva. Boa tarde. Aparecida, fala pra gente, primeiro então, defina pra gente dislexia. Bom, a dislexia é um transtorno específico de leitura e escrita, ou seja, é uma dificuldade nos anos iniciais da escola, detectado especificamente pelo professor, e muitas das vezes os pais também observam na hora de fazer o dever de escola. Então é uma dificuldade que a criança vai ter na hora de aprender a leitura e a escrita, que pode também afetar a percepção dos sons da fala e se manifesta inicialmente durante a fase da alfabetização. Então nós não vamos ter uma pré-dislexia no maternal, no primeiro início escolar da criança. Porque quando a criança está brincando, quando a criança está iniciando a primeira fase escolar, mas já há determinantes para essa percepção de som, ou seja, a criança ela não gosta muito de ver letras, ela já enrola com relação a letras, ela não visualiza bem o encontro de um som com o outro, ela não brinca com as letras conforme as outras que não têm dificuldade. Ela também não gosta de brincar com o som da palavra. Então já são sintomas, a gente chama isso de pré-sintomatologia. Eu gostaria também de dizer que a dislexia é uma patologia que pode afetar o adulto num traumatismo pós-AVC, num traumatismo pós um acidente vascular cerebral. Agora, Aparecida, tem mais de um tipo de dislexia? Sim, nós podemos ter a classificação das dislexias, voltando agora de outros estudos, nós vamos classificar como uma dificuldade que se deve às disfunções e mecanismos de percepção invariáveis, tanto visual quanto auditiva. Então, se deve ao processo de alfabetização, quando a criança já tem uma predisposição e o método de alfabetização não alcançou dados positivos do processo perceptivo da criança, visto que a dislexia ela é um transtorno de ordem genética e algo deste processo perceptivo ele foi desencadeado por processos fonológicos não desenvolvidos na hora da alfabetização, ou seja, a professora ela tenta levar a criança ao processo alfabético e a criança não desenvolve. Como eu disse, a dislexia é uma dificuldade específica de leitura e escrita que afeta também a percepção de sons de fala. Então, ela tem outros comprometimentos, tais como motor, de percepção de som na hora da alça fonológica. Então nós vamos falar de perdas aí, ela não consegue alfabetizar, ela não consegue juntar, por exemplo, na palavra banana, ela não consegue visualizar o B e auditivamente sonorizar B com A, N com A e N com A. Tá, agora, Aparecida, o que pode levar uma pessoa a ter dislexia? E que pode levar? Obrigatoriamente, o disléxico ele já nasce com uma predisposição, porque como eu havia falado no conceito, a dislexia ela tem origem genética, existem outras pessoas na família que já são disléxicas, não se cria um disléxico na escola. O que a gente sabe é que o método ele pode contribuir para o não desenvolvimento ou ele vai contribuir
para que uma criança disléxica tenha um melhor desenvolvimento. Nesse caso, nós vamos falar do método fonológico. A criança que está no método fônico, ela tem mais possibilidades de desenvolver, porque ele melhora, ele qualifica, ele consegue ajudar esta criança de forma que ela qualifica mais o método, ele vai ajudar a criança a unir os sons, né? Agora, com relação aos erros fonéticos e fonológicos, essa criança vai precisar também de uma ajuda extra, porque ela precisa de mais treinamentos. Agora, Priscila, eu queria que você falasse um pouquinho mais desses sintomas, desses sinais, né? Como que eles começam a se apresentar para a criança? Tá. Então, eu vou até usar aqui uma colinha mesmo, porque os sinais, eles são muito evidentes, né? E esses sinais, eles começam lá na educação infantil, né? Logo que a criança é apresentada as letrinhas, especificamente. Então, são crianças que falaram tardiamente, são crianças que têm mais dificuldade para pronunciar alguns fonemas, elas vão ter confusão do F com V, do V com F, do P com B, do D com T, do T com D. Elas demoram a incorporar palavras novas no seu vocabulário. Geralmente, elas têm frases redundantes. As palavras, uma palavra nova no vocabulário, ela fica assustada. Ela tem vergonha de expressar. O diálogo é um diálogo curto, é um diálogo redundante. Elas não recontam uma história com facilidade. Elas têm dificuldades com rimas e aliterações. Têm dificuldade para aprender cores, formas, números, a escrita de números. Elas aprendem e levam um tempo maior para redecorar. Ou seja, você hoje ensina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Daí 2, 3, 4 dias, elas não fazem a sequência, elas vão falar 2, 4, 8, 7, 2, 1. Então, elas não fazem a gente chama, né, a recorrência. Elas têm também dificuldade na habilidade motora fina, mas também são crianças que vão ter a dificuldade da motricidade ampla, dificuldade de contar e recontar sequências lógicas dentro da história, dificuldade para lembrar nomes e símbolos. Isso na primeira fase, eu vou chamar de primeira infância. Na segunda infância, ou seja, na classe de alfabetização, por isso que eu trouxe uma colinha, porque fica difícil de você saber esse decorado. Então, o que vai acontecer? Dificuldade em aprender o alfabeto. Elas vão saber o alfabeto decorado, A, B, C, D, F, mas elas não sabem, se você mostrar uma letrinha lá no meio, por exemplo, a letra F, elas vão fazer assim, ó. F. Aí você mostra o H, elas precisam de contar no dedinho baixinho, fecham até os olhinhos para chegar na letra. Porque elas só sabem o alfabeto se for corrido. Elas não conseguem localizar a letrinha. Dificuldade no planejamento motor de letras e números, que eu acabei de explicar. Dificuldade para separar e sequenciar sons. Por exemplo, vou dar um exemplo pequeno, a palavra pato. Então, ela não consegue separar o P do A, o T e o O. Quando você junta, ela não consegue ler a palavra. Dificuldade com rimas, habilidades auditivas, dificuldades em discriminar os fonemas homorgânicos, que é o P com B, o T com D, o F com V, o Q e o G, o X com J, o S com Z. Elas terão dificuldades em sequências de memórias de palavras. Elas terão dificuldades para aprender a ler, escrever e soletrar. Dificuldades em orientação temporal, por exemplo, ontem, hoje, amanhã, nos dias da semana, na sequência lógica dos meses do ano. Terão dificuldades de orientação espacial, direita e esquerda, terão dificuldades nos dias da semana. Então, essas sequências lógicas que é muito comum, né? Dificuldades também na execução da letra cursiva. Para elas é muito mais fácil a letra palito. Dificuldade na apreensão do lápis, dificuldade também em copiar do quadro. Já da segunda até a 8ª série, que seria o ensino fundamental, nós vamos ter o quê?
Nível de leitura abaixo do esperado para a sua série, dificuldade na sequência das letras em palavras, dificuldade em soletração de palavras, dificilmente faz uma leitura em voz alta, tido como as crianças reprimidas que ficam no cantinho, o professor chama, geralmente o professor fala, venha, vamos fazer uma leitura, mas ela se sente acanhada. Isso não é sinal de timidez, é porque a leitura para ela é um sacrifício, até porque a leitura é silabada e hesitante, né? Dificuldade na organização da escrita, o caderno é um caderno muito desorganizado. São sintomas que são muito presentes. E eu não posso ter um sintoma, 2 ou 3, eu tenho que ter todo e ele tem que ter vindo, aparecido lá na primeira fase. Eu não posso ter só 1 ou 2, né? Dificuldade na compreensão de textos. E é muito importante a gente validar que estas crianças elas vão ter problemas na leitura e na escrita. Na oralidade, geralmente são crianças muito expressivas. Elas expressam com muita facilidade. Elas não têm problemas com a oralidade. Interpretam e conseguem recontar um caso com uma certa pobreza de vocabulário. Elas não têm uma riqueza considerável de vocabulário. Dificuldade de terminar uma tarefa. Elas iniciam, mas não conseguem terminar uma tarefa, o que é muito diferente das crianças com déficit de atenção, porque está ligado à pobreza de vocabulário, que nós vimos lá na primeira fase. Dificuldade também de elaborar um texto escrito. O texto, geralmente, ele vem faltando pedaços. Eu não estou falando de parte de gramática, eu estou falando de descrição mesmo. Quando eu vou descrever, por exemplo, uma árvore, geralmente as crianças escrevem a árvore grande no quintal da casa do vizinho deu fruto. Então você vê que não há uma sequência lógica, né? Tem dificuldade também de aprender idiomas, porque quem não tem um primeiro idioma bem sólido, ou seja, não há uma organização do primeiro, que é a língua mater, ele não terá condições de adquirir um segundo. Dificuldade também com figuras geométricas, com a tabuada e com mapas. Essas dificuldades, elas são básicas, né? Se elas são básicas, esse sujeito, ele também vai ter dificuldades com o quê? Provérbios, gírias, né? E isso vai girar para onde? Para as últimas fases. Então, eu vou chegar lá no 6º ano, 7º ano, 8º ano, com dificuldades para mapas, organização de estruturas mais complexas. Aí eu vou envolver a geometria, a matemática. Mas só complicando. Só complicando. Ok, nós vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais dica para você.